E aí vem aqui a Ana e ela acrescenta novamente: as instituições religiosas são muito tiranas mesmo. Existe uma distinção de tratamento quando se tem uma família formada. Você é muito bem visto. Caso contrário, você não é tratado da mesma maneira. É isso, minha amiga. E infelizmente é isso que acaba acontecendo, porque aí a moral social ela estabelece uma discriminação apenas no nível social. A religião, ela quer assumir a patente de Deus e se tornar a interlocutora de Deus na terra, de modo a, para além da discriminação social, acrescenta ainda o peso, como quem estivesse te reprovando fosse o próprio Deus. E aí a coisa assume uma outra conotação. Porque pessoas se sentem inadequadas e rejeitadas dentro do contexto que se diz, que se arroga o representante de Deus na terra, mas saem de lá cabisbaixas e desanimadas e com a chancela da culpa, porque pela orientação de viverem a sua própria verdade, foram recriminadas por terem transgredido um dogma, que pelo seu modo inadequado, tornava suficiente você manter uma imagem, ainda que essa imagem estivesse desconectada da sua própria verdade. E é aí que mora a loucura, e que em mim estabelece a convicção de que isso se faz na religião dos homens, mas isso não tem nada a ver com o nosso Deus de amor, porque o nosso Deus de amor ama a verdade. E nada podemos, e como já diz o apóstolo Paulo, nada podemos contra a verdade senão a favor da verdade, né? Portanto, o que eu quero dizer aqui, e me valendo das colocações, né, trazidas pela Angélica, pela Ana e pela Jéssica, isso inclusive favorece aqui um fechamento com chave de ouro. Se por um lado eu convido você a refletir o fato de que casamento é para sempre, embora seja uma proposição linda, e que no ápice de um arroubo romântico você já pôde ter feito essa afirmação para quem você debruçava um desejo muito positivo, jamais deixe isso operar na sua mente, muito menos na sua relação, como um dogma. Porque isso pode ser lindo do ponto de vista conceitual, teórico, mas na realidade da vida, isso sempre vai ter as suas exceções, jamais vai resistir a determinadas curvas e situações, e que por vezes podem desmentir essa colocação, ou seja, de que casamento é para sempre, pelo menos na forma dogmática como muitos a propõem. Portanto, se nós pudermos direcionar uma reflexão aqui, é para que vocês entendam que casamento é uma construção. Eu estou casado pela segunda vez, e aí vocês vejam, né? Eu casei da primeira vez com todos os aparatos daquilo que a moral social estabelece, completamente enquadrado dentro do figurino da moralidade social e religiosa, e não deu certo. Acabou que o embaraço entre as nossas próprias verdades e espontaneidades eclodiram, né?
obviamente, numa série de imaturidades e que acabou tornando a relação insustentável. E como a gente não nasce pronto, né? Pelo contrário, como se dá o próprio fenômeno da consciência, a nossa própria maturidade ela é gradual e processual. Por que nós temos que estabelecer determinadas decisões como sendo eternas? Ora, que seja eterno apenas quando já não estivermos submetidos às processualidades intrínsecas ao modo como as coisas funcionam no espaço-tempo. Agora, pelo próprio modo como as coisas funcionam aqui nessa dimensão, é de maneira gradual, qual é o sentido que se faz estabelecer decisões dogmáticas e que não dê às pessoas a possibilidade de desabrocharem para determinadas verdades depois de terem assumido certos posicionamentos e decisões? Veja, portanto, como a coisa, até do ponto de vista existencial e psicológico, já se faz completamente nonsense. Nonsense. Portanto, eu fui casar novamente, né? E no meu segundo casamento, eu confesso para vocês que como eu já tinha vivido, né? Toda aquela cenografia do véu, da grinalda, do terninho, né? Do evento religioso, dos padrinhos, das madrinhas, da festa. Olha, por mim, meus amigos, eu faria obviamente uma festividade, mas faria de uma forma altamente personalizada, né? Mas como a minha atual esposa, né? Ela ainda não tinha vivenciado, né, ela não tinha tido essa experiência, e era uma coisa, né, que ela partilhava, né, como desejo na sua imaginação. Ela pediu para que se eu pudesse viver esse momento com ela. E é claro que eu fui viver, até porque não é o evento em si que traduz a realidade que está no meu coração. A realidade e a maturidade que eu adquiri no meu coração, ela se faz presente independente do evento. E aquele evento, ele foi uma verdade para o momento em que ele aconteceu. Porém, mesmo que isso tenha acontecido nos moldes como reza a cartilha da moral social e religiosa, o que vigora no coração, no meu coração e no da minha esposa, é o fato de que nós não estamos casados. Pasmem, nós estamos casando todo dia. Conforme aqui a colocação que as nossas amigas trouxeram aqui. Nós estamos casando todo dia. Isso é no gerúndio. Inclusive, na minha festa de casamento, né, eu tive umas pessoas queridas, né, eles estavam lá convidados, uns amigos queridos, e eles viraram para mim e falaram, brincando, né? Felipe, como é que tu tá fazendo uma coisa dessa, Felipe? Tu já saiu de uma, não aprendeu, tá entrando em outra. Eu até dei assim uma risada, brincando, né? E falei, olha, eu sei, assim, a gente tá aqui falando com bom humor essas coisas, brincando. Até entendo, né, a pilha que vocês estão colocando, mas eu vou me dar aqui a licença de ser honesto com vocês. Se eu pensasse exatamente assim como vocês estão falando, eu nunca casaria. Porque pensar assim é tornar esse evento o equivalente de eu estar entrando numa masmorra, de eu estar tornando isso daqui uma prisão. Mas pelo contrário, o que eu enxergo nisso daqui é um evento. Mas o que vai predominar é o que está no meu coração, tanto quanto no dela.
E nisso estamos harmonizados, de que independente do evento que vamos viver, irá prevalecer a nossa intenção de construir, dia após dia, um panorama agradável para nós dois vivermos. Portanto, se por um lado não faz o menor sentido estabelecer como dogma o fato de que casamento é para sempre, também não faz sentido dogmatizar o fato, né, ou a proposta de que casamento não é para sempre. O casamento, talvez essa palavra, pela saturação histórica que ela recebeu como definição acerca dela, a melhor correlação que a gente pode fazer para de repente aproximar essa palavra à própria realidade do que de fato ela representa é a palavra construção. Assim como a psiquiatria, por exemplo, ela se permite de tempos em tempos renomear certas patologias em função do desgaste que determinados nomes recebem, né? Por exemplo, a gente usa aí à torto e direito a palavra idiota, né? Vocês sabiam que idiota já foi uma definição de patologia da psiquiatria, mas que foi modificado por conta com o curso do tempo, a palavra ter desenvolvido uma conotação muito mais pejorativa do que uma definição com a sua devida isenção para caracterizar uma patologia séria a ser tratada. Eu acho que casamento ela entraria no rol dessas palavras, que é o estilo do que a psiquiatria faz. Ela deveria ganhar uma outra nomenclatura, para que as pessoas pudessem redimensionar o que isso realmente significa. E se por um lado isso não carrega o dogmatismo de que não é para sempre, por outro lado também não pode carregar o dogma de que é para sempre. E que cada qual envolvido numa relação se predispõe a uma jornada de construção diária, na disposição de produzirem uma vida em comum que seja boa. Que seja boa. E aí, por exemplo, olha, eu vou vendo aqui várias colocações. Eu tô até... Nossa! Foram vários comentários aqui, olha. É verdade, o Evangelho de Cristo continue sem ter parte com isso. Isso, Ana.